Fala galera, certinho com vocês? Aqui professora Emily de Biologia. Vamos falar agora sobre o sistema digestório. Precisamos lembrar aqui muitos detalhes, então vamos com calma, parte por parte. A nossa alimentação vai passar pelos seguintes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e vai-se embora pelo ânus. Mas em cada um tem um detalhezinho específico, então vamos focar de um por um. A boca, né? Na boca acontece a mastigação, que ela é um processo de digestão mecânica, onde eu quebro o alimento em partes, em porções menores. Isso é feito pelos dentes. São 32 dentes na boca de um adulto saudável. Tá? Depois a gente tem também aí a língua, que é responsável pela movimentação do alimento dentro da boca, jogar para lá, jogar para cá, para os dentes específicos, triturar, rasgar a comida. E ela também é responsável pela percepção do sabor. Na língua nós temos várias papilas gustativas que percebem os tipos de sabores e enviam essa informação ao nosso cérebro. Ok? Também temos na nossa boca as glândulas salivares. A gente tem as parótidas, a submaxilar e a sublingual. São glândulas que produzem amilase salivar, como por exemplo a ptialina, que é responsável pela digestão do amido e do glicogênio. Tá? Tem também a glicoproteína, que é uma mucina que faz a lubrificação, tá? Essa digestão feita pela ptialina, a gente chama já do início, né, de uma digestão química. Já começa aí a parte da digestão química. Na boca, já com essas enzimas, já com essa saliva, a gente tem a transformação do alimento em bolo alimentar, certo? O bolo alimentar, ele vai passar pela epiglote, que é aquela tampinha, aquela válvula que separa da digestão da respiração, né? Quando a gente se engasga, vai para o cano errado, vai para o lugar errado e aí acontece o afogar, né? Então, essa tampinha, essa epiglote, vai separar e vai conduzir o bolo alimentar até o esôfago. O esôfago nada mais é do que um caninho responsável pelos movimentos peristálticos, empurrando essa comida até chegar ao estômago. No estômago, a gente tem a liberação do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele vai matar as bactérias ruins, no caso, né, as que não são interessantes. Ele vai permitir que a pepsina comece a digestão da proteína. Aqui um pulo, atenção galera, às vezes nas questões pede, onde começa a digestão da proteína? No estômago, tá? Essa enzima, a pepsina, ela vai permitir o início da digestão das proteínas, certo? O conteúdo que tem no nosso estômago é ácido, o pH fica em torno de 2, podendo inclusive correr um parafuso, fazendo comparações, tá? Tem também o suco gástrico, que é produzido pelos hormônios, né? A gastrina, certo? Então o estômago tem essa acidez toda. E essa acidez vai fazer mal? Em princípio não, essa acidez não prejudica o nosso estômago por causa da mucina, que é uma glicoproteína que está presente ali, né, no estômago, que ela está no muco, tá? E esse muco protege a parede do estômago e essas células se renovam o tempo todo por mitose, tá? Agora, quando alguém por algum motivo não tiver esse muco, aí vai ter lesões no estômago, né, que vão ser a gastrite, tá? A gastrite é o aumento dessa acidez que vai provocar as feridas, que são as úlceras, tá? A diferença aí de gastrite e úlcera. A ferida é chamada úlcera e a gastrite é o aumento da acidez, tá? Existem algumas bactérias, como a Helicobacter pylori, que ela adora viver em ambientes ácidos, tá? Ela é responsável pela transformação da ureia em amônio e ela se alimenta dessa mucina que protege o estômago, tá? Então ela vai causar úlceras, ela vai causar essas feridas no estômago, tá? Algumas coisas, como o álcool e a cafeína, são absorvidos no estômago, que quando em excesso, o estômago joga para fora. Então, quando a gente bebe demais e acaba fazendo aquela vergonheira de vomitar na festa, é porque o estômago
Tá expulsando, tá em excesso essa absorção no estômago e aí ele joga para fora como uma defesa, ok? O intestino delgado, ele é considerado, e eu diria que é o segundo cérebro nosso, porque ele absorve e sintetiza muitos nutrientes, muitos componentes importantes, tá? Quando esse bolo alimentar tá chegando, que já foi transformado em quimo, né? Esse quimo tá chegando lá no intestino, nosso corpo libera um hormônio chamado secretina, que vai estimular o pâncreas, vai dizer, ô pâncreas, larga aí bicarbonato. Para que precisa bicarbonato? Lembra que eu falei que no estômago o pH era 2? Muito ácido. Se essa substância ácida chega no intestino, não dá boa, dá uma acidez, dá uma azia, desconforto. Então o pâncreas joga bicarbonato para neutralizar esse pH, tá? Isso acontece no duodeno, que é a primeira porção do intestino. Também, depois de neutralizada o pH, a acidez, né, do quimo, é liberada tripsina e a quimotripsina, também pelo pâncreas, tá? Para quê? Para essas enzimas continuarem a digestão da proteína. Lá no estômago começou com a pepsina, agora continua, tá? Com a tripsina e a quimotripsina continuam fazendo a digestão da proteína. Também acontece a liberação, olha quanta coisa, da lipase, que vai fazer a digestão da gordura. Então, cada substância vai digerir uma coisa. Vamos recapitular. Liberou secretina, que mandou o pâncreas liberar bicarbonato. Neutralizou. Liberou tripsina e quimotripsina para digerir proteína. Beleza. Liberou lipase para digerir gordura. Lipase, lipídio, gordura, tá? E liberou nuclease, que é para digerir também os ácidos nucleicos, como DNA e RNA das células das coisas que eu comi, ok? O intestino também libera o suco entérico, que produzem algumas outras enzimas digestivas. Aqui a gente tem que falar um pouquinho do fígado também, porque o fígado vai produzir a bile, que fica armazenada na vesícula, mas nesse momento ele joga a bile aqui para dentro para fazer como se fosse um detergente, tá? Ele vai emulsificar, ele vai facilitar a digestão da gordura, tá? Ele faz como se fosse uma quebra, tá? É bem bonitinho, dá pra gente fazer uma prática sobre isso, que a gente coloca ali o detergente e ele faz partículas bem pequenininhas da gordura. E é isso que acontece lá no nosso intestino. Ele facilita, ele é um facilitador da digestão da gordura, tá? O pâncreas, ele também funciona, e o fígado, os dois, né? Com o estímulo do hormônio colecistoquinina, que é o CCK, certo? E o intestino, como eu coloquei aqui, ele é um órgão bastante grande, em torno de 6 metros de comprimento, fazendo então toda essa absorção aí, tá? E ele é dividido ainda em duas partes, em duodeno, que é onde acontece a digestão dos nutrientes, em jejum e íleo, que é onde acontece a absorção desses nutrientes e um pouquinho de absorção de água, tá? Uma coisa bem importante do intestino é que ele é cheio de microvilosidades. Microvilosidades são especializações da membrana plasmática. É como se fosse assim, essas pregas que a gente consegue fazer aqui com os dedos, o que aumenta a absorção, a área de absorção, tá? A parede do intestino tem vilosidade e a célula tem as microvilosidades. Então ele é cheio de pregas para aumentar a capacidade de absorção. Passou do intestino delgado, vai para o intestino grosso. No intestino grosso acontece dois processos bem importantes, que é a absorção de água e a transformação nas fezes. Mas nesse processo todo ele faz a quilificação, que é a transformação do quimo em quilo, tá? Agora, o intestino grosso, ele é dividido em 3 partes, na verdade, né? O reto ainda faz parte do intestino grosso. É cólon, que faz a absorção da água, reabsorção, inclusive da saliva, porque quando a gente mastiga, a gente engole a saliva junto. O seco, ou apêndice também chamado, é mais comum, né, conhecer por apêndice, é o local onde tem muitas bactérias. E essas bactérias vão ajudar a fazer a fermentação da digestão de celulose, principalmente lá nos ruminantes, né? Em nós,
como nós não temos essa bactéria, a vesícula, o apêndice, ele tem a função de imunidade, tá? A quilificação, então, que é o processo de transformação do quimo em quilo. E aqui, nesse momento, algumas vitaminas do complexo B e do complexo K são produzidas. Olha que louco! Ele digeriu tudo, ele produziu hormônio, ele absorveu nutrientes, ele ainda produz vitaminas. As do complexo K e as do complexo B são produzidas aqui no intestino por bactérias específicas, tá? Algumas bactérias dessas, agora jogando lá para a questão ambiental, são usadas para análise do meio ambiente. Se lá na água tiver, por exemplo, muita bactéria Escherichia coli, é sinal que tem coliformes fecais, é sinal que essa água está contaminada. Beleza? Terminou esse processo, absorveu toda a água, produziu as fezes. As fezes vão ficar armazenadas no reto e depois, então, eliminadas ao ambiente. Certo, galera? Aqui da parte da digestão, é bastante importante lembrar lá no intestino delgado os hormônios, tá? Secretina, que manda informação para o pâncreas, liberar bicarbonato. A tripsina, a quimotripsina, que vão digerir proteína, a lipase, que digere gordura, e a nuclease, que digere material genético. Fechou, galera? Quem tiver dúvida, joga aí nos comentários, curte, compartilha o vídeo. Beijos!